Olá, virtuosa na prática, bem-vinda ao meu canal, bem-vinda a esta série de lives. Uma pergunta, você já se inscreveu aqui no meu canal? Aproveita e faz isso agora. Aqui você vai encontrar dicas e histórias para te ajudar a modelar a mulher virtuosa de Provérbios 31. Bom dia, Camila. Bom dia, Diana. Muito bom dia. Já já a gente está começando mais uma live. Só mais uns minutinhos, um tempinho do Instagram avisar o pessoal que a gente já está ao vivo. Hoje tem uma live incrível, como foi a de ontem e também a de anteontem. Uma convidada para lá de especial é a Valéria, com uma história de superação incrível dentro do seu casamento. Para você que está aí chegando, entenda bem, nós vamos aqui conversar com uma mulher, ela já entrou aqui na sala, quase desistiu depois de um tempo de oração, quase desistiu do seu casamento, quase desistiu do seu marido. Quando Deus deu a ela uma visão, uma revelação de que ela precisava gerá-lo. E exatamente 9 meses depois dessa revelação que Deus deu a ela, esse marido nasceu, renasceu. E a partir daí muitas descobertas vieram, muitas revelações. E é uma história muito forte, muito impactante. Ela conviveu por 9 anos, o marido tendo um vício em drogas e ela sem saber desse vício. Então, assim, é uma história muito forte, é uma história de superação, uma história de milagre. Eu quero convidar você para ficar aí bem ligadinho, para receber essa convidada hoje comigo aqui na live e que você avisasse as suas amigas, aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir esse conteúdo, ser edificada, mulheres que passam por alguma luta dentro do seu casamento, na sua casa, referente a seus maridos, porque realmente é um testemunho, é uma história impactante. Bom dia, Josi, bom dia, Suzana, bom dia, Glauciana. Eu quero que vocês avisem, gente, mande um aviãozinho para as amigas de vocês, para a mulherada aí de plantão que tiver, porque é uma história muito forte e vai edificar tremendamente a sua vida. Ontem a gente recebeu a Janaína Flauzino e foi impactante, né? Me impactou muito a história dela, eu acredito que a todas vocês. Bom dia, Su. E a de hoje não vai ser diferente, viu? É uma história bem bacana, bem profunda, muito rica, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, a sua fé, principalmente dessas mulheres, né, que estejam passando por alguma dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento. Eu vou já chamar aqui a Valéria, porque a gente tem apenas, né, 1 hora, agora um pouco menos de tempo aqui no Instagram. E eu quero aproveitar bastante esse tempo para poder entrevistá-la, né, e que ela compartilhe com a gente aí das histórias daquilo que Deus tem feito na vida dela. A gente tem um homem aí na sala, seja bem-vindo, Jaime, né? Pode ser que seja a esposa também. Bom dia, Josi. Já estou convidando aqui a Valéria para entrar conosco. Hoje a minha convidada aqui na live de hoje é a Valéria Miller. Ela que tem uma história incrível de superação. Deu uma guinada no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. Eu estou aguardando a Valéria aceitar e a gente vai conversar um pouquinho. Quero apresentar ela para vocês. Bom dia, Valéria. Bom dia, tudo bem? Tudo A bom, querida? paz. A paz. Você me ouve bem? Sim, tá ótimo. Ok, vamos lá então, Valéria. Sim. Graça e paz, Camila. Jailine acabou de entrar. As meninas estão chegando, Valéria. E assim, Amém. acaba que essa 1 hora, que já não é mais 1 hora, já está diminuindo o tempo aí, o reloginho, contagem regressiva, mas é um tempo curto, né? Ainda mais para uma história como a sua, né? Com tantos altos e baixos, com tantos detalhes, com tantas nuances, com tanta profundidade e riqueza, né? E é tão bom falar, a gente gosta de falar, acaba que o tempo é pouco, né? Exatamente, são histórias para edificar. E eu vou te apresentar aqui, Valéria, e a gente já parte aí para as perguntas, né? Para você Sim. transbordar na nossa vida aí aquilo que é a tua experiência dentro desse casamento, né?
que tinha tudo para não estar mais de pé, né? E que Deus fez uma Sim, reviravolta, e é sobre isso que a gente amém. vai conversar aqui. Bom, para vocês que estão aí, minhas convidadas, né? Você que recebeu aí o convite para essa live, deixa eu te apresentar. A Valéria, ela é casada com o Paulo há 21 anos. Ela é mãe de 3 meninas lindas. A mais nova, então, é uma fofura, dá vontade da gente levar ela para casa, uma graça de menina. Ela é conselheira do Ministério de Casais, né? Amo Família. E ela também é líder de casais no Ministério Família Debaixo da Graça. Essa é a Valéria. A gente não, eu acabei não perguntando outras coisas, mas o que mais importa hoje aqui é sobre aquilo que nós vamos falar, sobre o poder do Deus que nós servimos, né? Amém, E amém, aí, Valéria, bom dia, né, novamente. Obrigado por aceitar o convite, de amém. transbordar na nossa vida hoje. Muito obrigada desde já, Eu que viu? agradeço, eu que agradeço. Um dia eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser que eu fale, eu falo. Então, fica a seu critério. Ok, Estamos Valéria. aí, né? Edificar é o nosso propósito, que a gente possa edificar a vida das pessoas, né? Através do testemunho, através do que Deus fez. Ok, amém. Vamos lá, a gente conversou um pouquinho, né? E eu sei que você tem um casamento de 21 anos, que quando vocês se casaram, vocês não eram convertidos, né? Não Sim, serviam a Deus. Em função disso, né, da falta, né, da presença de Deus na relação, na família, no casamento, isso é um problema, né, porque casamento não é fácil, se não for sim, realmente com a presença de Deus, fica mais difícil ainda, né, administrar sim. e As gerenciar. ferramentas são menos ferramentas, né? Exatamente, fica mais difícil gerenciar as diferenças e os Sim. conflitos. E aí você já tem um casamento sem a presença de Deus, e você tem um casamento também que vem com muitas dores, né, na alma, não tratadas, né? De pessoas que não se achegaram ainda a Jesus, que não tiveram, né, seu temperamento transformado, não tiveram aí uma Amém. transformação, né, do Espírito Santo. E daí vocês viveram muitos problemas, né, por conta disso, desse despreparo também, né, para a vida a dois. Enfim, eu quero começar aqui a nossa conversa, Valéria, falando assim sobre. Você já me falou que você se converteu primeiro do que o Paulo, né? E eu queria que você me contasse, né, quem era essa Valéria até o momento da conversão. Uau! Uau! Bom, a Valéria, antes do momento da conversão, era uma pessoa que extremamente carente, né? Que buscava a felicidade no reconhecimento das pessoas. Então, era uma pessoa que queria agradar todo mundo sempre, mas não era por questão de temperamento, era por questão de ferida mesmo, né? E quando eu conheci o Paulo, eu achei que eu tinha encontrado aquilo que ia me fazer feliz. Um homem gentil, que a família toda era cristã, então eu achei assim, nossa, agora eu me achei, porque esse homem vai me tratar do jeito que eu quero, que eu gostaria. Só que na verdade não aconteceu dessa forma, né? Eu não entendia que eu precisava estar inteira para poder entrar no casamento. Então eu não estava nem pela metade, na verdade, né? Eu estava buscando que a outra pessoa me completasse, só que a minha metade estava totalmente fora do que deveria ter mesmo para poder constituir uma família. Então, eu era uma pessoa muito carente, que não tinha noção de casamento e que saiu de casa, que casou para poder sair de casa, na verdade. Entendeu? Então, a minha busca era essa. Eu queria ser feliz a qualquer custo e pensei que o casamento poderia me trazer isso. E projetou no marido, né, essa figura, né, essa pessoa que poderia resolver os seus problemas, te dar Sim. toda a felicidade do mundo, né? Sim, só que assim, eu tive muitos, eu sofri muitos tipos de abuso antes do meu casamento, desde a minha infância, muitos tipos de abuso. Abuso físico, abuso sexual, abuso moral, abuso psicológico, todos os tipos de abuso eu sofri. Então, eu me coloquei numa situação de passividade tão grande que eu era encolhida, eu era muito encolhida. Quando eu encontrei o Paulo, a gente fala assim, que no mundo natural os opostos se atraem. Mas a Sim. gente fala também que no mundo espiritual os iguais se atraem. Mas também tem uma outra questão, né? Que a gente ainda conversa, até eu conversei com a psicóloga Cristiane,
que ela fala assim do jogo patológico. Um passivo sempre busca um agressivo e, de contrapartida, o agressivo sempre busca um passivo para poder um se alimentar do outro e a relação aparentemente dá certo. Mas, na verdade, um tá sugando o outro, um tá se alimentando da fraqueza do outro, do erro do outro, entendeu? A gente viveu basicamente isso no começo do nosso casamento. Na verdade, são duas pessoas doentes, projetando as suas Sim, dores um no outro, né? E, na sim, verdade, se machucando ainda mais, né, Valéria? sim, Essa sim. é que é a grande verdade, né? Então, para você que está aí chegando agora, a Valéria está contextualizando aqui para a gente, contando como é que era essa Valéria dentro do casamento até a conversão dela, porque ela se casou, eles se casaram, eles não eram da igreja, né? Então já tinha esse agravante, a falta da presença de Deus dentro da família, dentro do casamento. E é impressionante, porque as pessoas, as mulheres que eu entrevistei ontem, né, essa semana, né, dentro desse tema Salvei Meu Casamento, tinham motivações parecidas com a sua. Se livrarem de alguns problemas dentro da família, né, com a É, mãe ou com o pai, fugir. Então, assim, a motivação já começa muito equivocada, né? E aí sim, é o que você falou, vem essa projeção para que o outro dê felicidade, para que o outro supra as suas carências, quando o outro também está em busca de alguém que faça isso por ele, né? Então, não tem como dar certo. enquanto a gente não encontrar o único que é capaz de curar as nossas carências e não supri-las, a gente não consegue. Vai projetar no outro uma vida inteira, vai se decepcionar uma vida inteira, vai ferir e ser ferido uma vida inteira, enquanto não entender Verdade, isso, né, Valéria? verdade. Então você está falando aí pra gente que você era uma mulher encolhida, né? Achei tão interessante você falar isso, né? As marcas que você viveu dos abusos na sua infância e adolescência te fizeram ser uma mulher calada, né? Uma mulher passiva. Sim, Ao invés de sim, reagir, você se encolhia, você calava a sim. boca e tolerava tudo e qualquer coisa para ser Você, aceita. você imagina, eu já sou uma mulher reservada, até tímida. Eu não falava, Glaucia, eu não falava. Eu não me comunicava, eu não me expressava. A única reação que eu tinha era de choro. Eu ia para um Aham. canto escondido e chorava. Era a única reação que eu tinha, mas era devido a todos os abusos que eu sofri e tudo mais. Era o comportamento que eu tinha, de choro, de ser encolhida mesmo, eu era encolhida, Uhum. reprimida, oprimida. E o casamento veio e somou isso, né? Porque com as feridas que o Paulo tinha, fez com que ele se tornasse uma pessoa agressiva, né? Uhum. Manipuladora. E hoje ele tem entendimento disso, ele ainda até falou, né? Eu falei, amor, vou fazer uma live, vou falar de casamento e tal. E aí ele, qual que é o título? Aí eu falei, salvei meu casamento. Ele, ih, você é bombardeado. Então Que hoje ele tem nada. noção disso e ele também dá testemunho disso hoje. Amém. Inclusive, isso é que faz toda a diferença no aconselhamento, né? Porque quando a Sim. gente fala das nossas mazelas, quando a gente fala dos erros que a gente cometia, né? Acessa mais as pessoas, porque a gente não é Sim. perfeito, né? A É. gente precisa se construir no decorrer da vida. Essas histórias elas não acontecem à toa, né? Eu queria que você falasse para mim, para a gente, né? Quem era esse marido, né? Nesse momento aí da sua conversão e como é que funcionava a sua família, né? Nesse momento aí, antes você estava começando a caminhar com Jesus, né? Ainda não tinha se convertido completamente. Qual era o contexto da sua família, do seu casamento nesse momento? No momento da minha conversão, Isso. bom, um pouquinho antes, né, a gente vivia eu vou dizer assim, os problemas corriqueiros de um casamento Uhum. muito complicado, Sim. muito doentio. O Paulo era uma pessoa que bebia muito, então eu convivia com isso, né, chegadas dele de madrugada e tudo mais. Enquanto que eu não havia me convertido ainda, eu aguentava aquilo por passividade. Então, eu era uma pessoa que aguentava tudo porque eu pensava assim: é melhor eu continuar aqui do que eu ainda ser uma mãe solteira. Minha filha vai crescer no mesmo contexto em que eu cresci e eu não quero isso para ela. Enfim, era esse pensamento que eu tinha. Quando eu conheci Jesus, eu achei que eu ia enfrentar problemas assim muito maiores por conta de que eu conheci Jesus e ele não. Mas como ele veio de uma família que já era evangélica, na verdade ele veio de berço evangélico, mas ele se desviou muito cedo. Aham. Quando eu falei para ele assim, eu fui numa igreja, eu aceitei Jesus e eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais a vida que eu tenho.
Ele olhou para mim e falou assim: eu estava esperando você falar isso para eu poder voltar para os Voltar. caminhos também. E eu Aham. fiquei super feliz, porque eu falei: pronto, era o que a gente precisava. Na Cenário perfeito, verdade, né? Agora vai dar sim. certo. Sim. Então, assim, ele queria muito, mas ele, digamos assim, é como se ele tivesse me acompanhado nessa jornada. Ele não teve o Uhum, encontro dele com Cristo. Então, ele entendi. me acompanhou nessa jornada. Quando não tem um encontro com Cristo, é difícil tratar do comportamento, né? Então, com pouco tempo, assim, dessa conversão, ele já voltou com os mesmos. Aos poucos, ele foi voltando com os mesmos comportamentos que ele tinha antes, né? De um marido, assim, impulsivo, é, até agressivo, manipulador, né? Voltou a beber, aos poucos ele foi voltando a beber. Então, porque ele não havia tido um encontro com Deus, a gente começou nessa turbulência de que também a gente vê que é muito comum, que é a mulher lutar pelo casamento sozinha. Infelizmente, é Aham. muito comum a gente ver isso hoje. E aí eu comecei nessa busca, né? Nessa luta, e eu pensava assim, durante tanto tempo por passividade, eu mantive meu casamento, então agora eu vou manter, porque ele também é uma alma, hoje eu tenho esse entendimento e eu tô aqui para levar ele para mais perto de Deus, então eu E preciso. você ficou feliz da vida, né? Quando ele falou, estava esperando você ir para eu voltar para a Muito. igreja, né? E aí o Coitada, fui cenário, muito iludida. cenário... As dores não haviam nem começado, né, Valéria? Ainda, na Sim, verdade, né? sim, E você verdade. feliz, acreditando que ele ia começar a caminhar com você para a igreja, cenário perfeito, né? Agora vai. E aí, eis que esse homem começa a retroceder, porque na verdade ele não teve Sim, um encontro verdadeiro com Jesus, sim, né? sim, Ele começa volta a beber, né? Volta a ser um homem agressivo, não fisicamente, mas né, aquela pessoa, né, que verbalmente agredia, né, a sim, você, as sim, meninas em casa. E aí você também me contou que tem um contexto financeiro também muito turbulento, né, na vida de vocês, ausência de muitas coisas. E aí, Valéria, como é que fica, conta pra gente, essa mulher que agora começa a caminhar com Jesus, né? Se arrepende dos seus pecados, né? Procura ter uma vida no altar, uma vida de oração, que se sim. depara com um marido ok, né? Eu vou caminhar com você, era o que estava faltando, e você empolgadíssima, já dando até testemunho, né, sobre isso, e de repente esse homem começa a retroceder. Como é que você se viu diante de uma situação dessa, de um cenário De- desse? Peraí, eu tô orando, eu tô buscando, né? Antes eu não fazia nada disso, agora eu tô, ele vem comigo e volta. Peraí, eu tô orando e parece que o negócio tá piorando. Como é que foi isso? E Glaucio, uma coisa que eu não posso deixar de falar para as mulheres que estão assistindo aqui agora. Ele ia para a igreja, viu? Ele me acompanhava aos cultos, ele ia para a igreja, botava o terno dele, ia para a igreja, mas em casa os frutos eram completamente ruins. Podres, né? Entende? Sim, então, eu não posso deixar de falar isso é, por conta de ver tantas mulheres sofrendo essa mesma questão hoje. Os maridos acompanhando na igreja, mas os maridos não dando frutos. Porque o parâmetro que a gente usa hoje é se está dando frutos bons ou não, né? Nesse momento em que eu vi que ele retrocedeu, eu entrei em desespero, eu confesso, nova na fé, né? Eu entrei em desespero e eu só orava e chorava, porque eu falei, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar, porque enquanto que eu pensava que se eu aguentei ele tanto tempo, não sendo cristã por conta de passividade, comportamento ruim, né? Ao mesmo tempo eu pensava, agora eu tenho Deus, eu não preciso dele. Então, nos meus momentos em que eu não aguentava mais, eu me justificava. Eu arrumava essas justificativas para mim, né? Eu não preciso dele, eu tenho Deus, eu vou dar conta e qualquer coisa eu largo esse homem porque eu não aguento. Mas aí o Senhor via e me reconfortava e falava: não, não é desse jeito, não é assim. O que me ajudou é que eu não sou uma mulher impulsiva, então eu não agia. Eu sou uma pessoa que penso muito antes de fazer qualquer coisa, então isso me ajudou muito nesses momentos de querer desistir e o Senhor vinha e falava: não, não vai desistir. E aí acontecia algum refrigério, alguma coisa boa acontecia, me dava um ânimo, até que eu comecei a ter entendimento mesmo da palavra, comecei a mudar os meus comportamentos também, né, Glaucia? Porque é um processo, né? A gente se Uhum. converte e para mudar o comportamento é muito difícil. Ainda mais sem ajuda, eu não tive ajuda, eu não busquei ajuda, não é que eu não tive, eu não busquei ajuda. Então, tudo que acontecia, eu tentava sozinha mesmo, sem ajuda de ninguém.
por ser muito fechada ainda, muito reservada. Até que eu comecei a orar e falei assim, Senhor, qual que é o Deus do meu marido? O que que impede ele de se chegar à tua presença? Ele tem tudo, ele nasceu em berço evangélico, ele tem irmão que é pastor, ele tem a mãe e a irmã, todas são cristãs. Eu estou em casa orando por ele, o que que impede ele de chegar na tua presença? E aí o Senhor foi me mostrando alguns deuses, sabe? Uma coisa muito importante que impedia muito Paulo de se entregar completamente a Jesus era o fato da independência financeira que ele tinha. Ele era uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, muito mesmo, e ele se pegava naquilo, ele se sentia independente, né? Então era muito complicado ele se render a alguém ou a algo. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, se for isso, tira. É o que resta. Não sou Jó, não mexa na nossa integridade física. Se o senhor quiser tirar a nossa vida financeira, que tá bem, que tá confortável, que tá muito boa, tira. E aí Deus fez isso, Glaucio, tirou tudo, aí veio essa turbulência financeira, nós perdemos casa, perdemos carros, perdemos apartamento, perdemos terreno, perdemos carros, perdemos o emprego que ele tinha ótimo, ele chegou a perder uma empresa que ele tinha, que era muito grande, ele saiu sem rescisão, sem salário, sem nada, 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 nada. Deus tirou tudo mesmo, não tivemos um fôlego. E eu pensei assim, já que eu pedi, eu tenho que arcar agora com as consequências, né? Tem que estar junto, não tem jeito. E aí ele começou a de verdade se render a Deus. E eu fui vendo um homem que eu não conhecia. E ao mesmo tempo que ele ia se rendendo a Deus e o Senhor o confrontava e ele ia confessando todas as coisas que ele havia feito e tudo mais, ao mesmo tempo que era um baque para mim, eu pensava, Senhor, eu nunca tive esse homem na minha vida, eu não posso perder ele. Hoje eu estou conhecendo meu marido de verdade. Porque o Senhor foi tratando, né, as feridas dele, tirando as feridas, o comportamento dele foi mudando. Então foi todo um processo demorado, mas foi um processo lindo de Deus. Hoje eu vejo que foi um processo lindo. Valéria, você me contou, né? A gente conversou um pouquinho, né, antes da live, e você me fala o seguinte, que esse processo de mudança do Paulo, né? Quando Deus falou, você que pensou em desistir, você Sim. orou e Deus falou para você que você estava gerando ele. Como é que foi essa experiência com Deus? Sim. Glaucia, todas as vezes que eu falava, Senhor, eu não aguento mais, eu desisto. Eu tentava alguma coisa, não dava certo. Uma vez eu peguei a minha filha, eu tinha uma só. Peguei a minha filha, pus dentro do carro, falei, vou embora daqui. Peguei todos os cartões, que eu falei, vou tirar todo o dinheiro que eu puder para me resguardar, até o que eu ver o que eu faço. Vou para bem longe, mas não deu assim 5 quilômetros, meu carro novo quebrou. Nossa. Eu tive que pedir ajuda para um casal de amigos para me socorrer, porque eu estava no meio de uma estrada. E eles foram, me colocaram dentro do carro e me deixaram na porta da minha casa. E ali eu me senti muito envergonhada, envergonhada de Deus mesmo, me senti muito envergonhada. Outra vez eu falei também, eu desisto, eu não aguento mais, não aguento mais. Mas nesse dia foi bom, porque eu acabei pedindo ajuda para pessoas de Deus que começaram a me ajudar em oração. E nessa noite eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava gerando o Paulo, eu estava grávida dele, mas minha barriga era imensa, eu estava grávida dele. E o Senhor falava assim, continua gerando, não aborte, não aborte, continue gerando. E aí eu acordei com aquilo na cabeça, falei, Senhor, dura coisa me pedes. E aí eu compartilhei isso com uma amada que estava em casa naquele dia e ela, nossa, foi muito lindo, nós oramos, ela orou por mim e eu falei, Senhor, me dá graça. Porque eu sei que o trabalho é árduo. Glaucia, foi tão incrível que 9 meses depois daquele sonho, 9 meses contados, eu tive uma cólica renal terrível. Eu só tive filhas através de cesárea. Então, as pessoas falam, eu não tive a dor de parto normal. As pessoas falam que é parecido com cólica de rim, com crise renal. Eu tive uma cólica, assim, gigantesca que veio de manhã, parou à noite, do nada, sem eu ir no médico, em hospital e nada. E no dia seguinte o Paulo falou, Valéria, eu não aguento mais, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus. Nossa, calma aí. Deixa eu contextualizar aqui, deixa eu contextualizar para as mulheres. Mulheres, entendam, a Valéria tinha um homem dentro de casa agressivo, um homem que sem dinheiro para sustentar a casa, sim. né? Sim, totalmente. Enfim,
outros problemas de relacionamento, né, de convivência. Eles tinham problemas sérios também na questão comportamental, na vida sexual do casal. Sim, Né? Nós sim. conversamos um pouco sobre isso. E quando ela pensa em fugir, Deus, olha, eu estou orando, nada está acontecendo. Quando ela... E detalhe, né, uma coisa importante da gente falar, esse homem ele ia para a igreja com ela. Ele Sim, colocava lá o terninho dele, né? sim. Vocês iam para a igreja juntos e quem olhava estava tudo muito perfeito, né? Mas Sim, só você sim. sabia qual era a realidade dentro da sua casa, né? De Nós fazíamos passar, cursos para casais, olha ele isso, era diácono da igreja, olha sabe? Mas isso. hoje eu entendo que tudo isso era uma luta muito forte que ele tinha dentro dele de querer conseguir. Mas ele não conseguia, ele não tinha tido um encontro com Deus ainda, ele não conseguia de jeito nenhum. Mas ia na igreja. Teve um momento derradeiro, né? Quando Deus te deu um sonho, depois de tantas insistências, né, sua, né, Sim, ensaios seus de sair correndo daquela situação. Deus te dá um sonho, né? E você orando, 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 em desespero, com um filho pequeno, Deus te dá um sonho de que você estava gerando este homem, né? Quem estava no seu ventre. E ali, aham, né, você mesmo assim se sentiu pesado aquela incumbência, mas você acatou e ficou ali, continua em oração. É incrível, né, como Deus é detalhista, porque Deus te dá sim, um sonho de que ele estava no seu ventre e exatamente 9 meses depois você tem uma crise renal, né, e simulando aí dores de parto. sim, E no dia seguinte, mulheres ouçam o que é ter experiência com Deus. Eu quero que vocês captem aqui, né, dessa minha conversa com a Valéria, do testemunho dela, a importância de estarmos conectadas com Deus. Pode ser que o que você esteja vivendo te dê a impressão de que Deus não está olhando, de que Deus não está vendo, de que Ele não está se importando. É que Deus tem caminhos e formas e métodos, né, diferentes do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, seja sim. qual for o seu problema dentro do seu casamento, o enfrentamento, a dificuldade, o marido mais difícil que você possa olhar e queira desistir, não desista. Ore, permaneça, persista, porque há um propósito de Deus em tudo isso. E no final aqui da nossa conversa, você vai entender qual é o propósito de Deus, qual foi nessa história toda que a Valéria está aqui contando pra gente. Sim. E aí, Valéria, conta pra gente como é que foi, né? Essas dores renais que você sentiu. Logo, algumas horas depois, o Paulo fala pra você, olha, acabou, chega de farsa, eu quero a partir de agora servir a Deus, eu quero modificar a minha vida porque senão eu vou morrer. Como é que foi essa conversa? E o que aconteceu a partir daí, da parte dele? Então, eu estava fazendo um jejum, né? Porque durante toda essa gestação, o Senhor trabalhava muito no meu coração assim. Quando as mulheres engravidam, elas têm é, incômodos, elas têm dores, elas carregam um peso que não é delas, elas carregam um peso que é do bebê. Mas a Sim, mulher gera o bebê, a mulher sabe que vai trazer dor para ela, mas ela gera com alegria, ela gera com prazer, esperando ansiosamente aquele dia chegar. E era esse sentimento que Deus colocava no meu coração: espera com alegria, espera ansiosa, porque esse dia vai chegar. E aí, que assim, coisa linda, tinha, nossa. sim, tinha dias horríveis. Eu não sou perfeita, Glaucia. Eu sou, assim, bem fleumática, bem calma mesmo. O Paulo fala que eu vou viver 200 anos. Mas eu tinha os meus momentos de querer chutar o balde e falar, não aguento mais. Eu tinha os meus momentos de ira, de raiva. Mas o Senhor falava assim, pega toda a tua dor, coloca numa caixinha, num cantinho, e cuida da dor dele. Olha para dentro dele, olha para ele e tenta enxergar nele que todo o comportamento dele é sintoma de algo que está lá dentro dele que ele não sabe pôr para fora. Nossa. E aí Foi Deus quem falou isso com você? eu comecei a olhar para ele com os olhos de Deus. Eu falava, Senhor, eu quero enxergar ele então com os teus olhos, porque o meu vê muito defeito. Os meus olhos olham para ele com os olhos já machucados. Esse homem me machuca demais. Como que eu vou olhar para ele e ter compaixão? E o Senhor Nossa. começou a me ensinar a olhar ele com os olhos de Deus. Mas, acima de tudo, Glaucia, por que eu conseguia isso? Porque eu era mulher de oração, de vir orando 24 horas por dia? Não. Eu era e sou uma mulher normal. O problema é, eu aceitei parar de olhar para minha dor para tentar olhar para a dor do outro. Depois de muito tempo eu parei para pensar em Jesus. Foi isso que Jesus fez. Ele não olhou para a dor dele nos momentos finais.
Ele não olhou para vergonha. Ah, eu tô passando vergonha porque as pessoas não acreditam no que eu tô falando. Não, ele não pensou em nada disso, ele só pensou em nós. E aí, isso que Deus queria que eu sentisse, que eu pensasse, sentisse e me comportasse. Entendeu? Todas as vezes em que eu me comportava dessa forma, eu tinha frutos tremendos. Eu penso, Glaucia, que o meu processo só demorou por conta de que eu não tive esse insight antes, né? De me comportar dessa forma, de mudar o meu comportamento. Então, tinha dias que ele chegava em casa bêbado, alcoolizado, agressivo, violento. Eu levava o jantar dele na cama para ele. Uau! E tinha dias que ele ainda queria dar um de bravo, assim, pensando que eu ia brigar com ele porque ele chegou tarde. E eu falava assim, não, eu só trouxe sua janta. Janta um pouquinho, você deve estar com fome. E ainda ele bravo, falava, não quero comer. Eu levava o prato de volta. Depois eu entrava, você não quer comer mesmo um pouquinho? Mas era tudo intencional, Glaucia. Não havia passividade ali mais. Era intencional, que eu falava, eu preciso atingir o coração desse homem. Eu preciso fazer alguma coisa para quebrantar o coração desse homem. E eu nem sabia ainda que eu estava falando o que Pedro dizia, né? A gente dizia que a mulher ganha o marido no silêncio. Eu nem sabia ainda que eu estava fazendo aquilo. Então, a mudança do meu comportamento primeiro foi primordial para a mudança do comportamento dele. Entendeu? Se eu não tivesse mudado o meu comportamento, eu não teria. Eu acho forte essa palavra, mas eu não teria salvo o meu casamento. Eu não teria. Uau, Entende? que Porque incrível é isso. necessária a mudança do nosso comportamento para Jesus agir em nós. Porque senão ele não Deixa, age. eu quero voltar aqui rapidamente para contextualizar. Tem pessoas chegando agora aqui na live. Valéria, é impactante, né? A experiência que você viveu do próprio Deus dizer para você praticar a empatia com o teu marido, Sim, né? sim, foi Olhar, incrível. exatamente, que experiência tremenda, Foi incrível. mulheres. Eu sou coach, eu atendo mulheres, né? Trabalho com psicologia positiva. Mas eu quero dizer aqui publicamente para vocês que estão na live, não há técnica, não há profissional, não há ferramenta que supere, que seja maior do que o poder do Espírito Santo na sua vida, mulher. Eu não sei Verdade. qual é o seu problema, eu não sei que dor você está sentindo aí agora. Você pode estar achando que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma internação, não sei que loucura você está vivendo. Mas vai para o teu quarto de guerra. Lá o Espírito Santo quer falar com você, quer revelar a você segredos sobre você mesma, quer te ajudar a olhar para dentro de você e fazer com que você entenda que quem tem que mudar não é o outro, é você quem precisa mudar. Né? E aqui aproveitando, Valéria, o gancho que você falou, né, que o Espírito Santo disse para você olhar para ele a partir da ótica de Deus, como Deus enxergava ele. Né, que por trás daquele homem que estava ali, né, agressivo, te causando tantas dores, tantos problemas para você, para as suas filhas, estava muito longe de ser, né, o marido que você um dia sonhou e que talvez ele também desejasse ser. Havia uma pessoa ferida, né? E Sim. nós conversamos aqui, eu não, é um outro testemunho, e eu não quero entrar nesse detalhe. Mas o Paulo, ele foi um menino, como Valéria falou, criado dentro da igreja. Né? E dentro da igreja, o Paulo sofreu abuso sexual. Por muito Sim. tempo, por líderes que deveriam cuidar, que deveriam, enfim, levá-lo até Deus. Né? Ele e outros meninos foram, enfim, induzidos à pornografia e Sim. iniciados na vida sexual muito antes da hora. E isso não era função daqueles líderes, né? Mas pela confiança que os pais tinham, entregavam aqueles meninos ali. E esse abuso na fase da infância do Paulo, dentro do contexto igreja, foi que gerou todos os traumas e que gerou todos esses comportamentos nesse homem. Então, tem gente aqui dizendo, meu Deus, isso acontece, né? Verdade. Fica até aqui um alerta para Muito você, comum, mãe, na verdade, né? infelizmente. Exatamente. Você, mãe, leve o seu filho, né, para a igreja, mas, né, olhe, veja com quem está ensinando, o que está ensinando, né, tenha todo o cuidado, né? Não é porque é crente, não é porque serve a Jesus, porque anda com a Bíblia debaixo do braço, porque tem um crachá de diácono, de pastor, seja lá o que for, que você tem que fechar os seus olhos e confiar. Né? Então aqui eu retornei e eu quero falar o seguinte, mulheres, sobre o que Deus falou para Valéria, né? Só fere, presta atenção, só fere quem está ferido. Ferido.
Ninguém pode dar aquilo que não tem. Os comportamentos desse marido até então, né, do Paulo, era o melhor que ele podia ser. Era o melhor que ele podia dar, com todas as dores que ele trazia na alma dele. Né? Então, olhe para o seu marido, seja lá para quem for que esteja te causando algum problema, alguma dor, enxergue o que está por trás daquilo. Né? Olhe como Jesus olha, né? Olhe além. Ninguém é ruim, é mau, é grosseiro à toa, do nada. E não tire suas conclusões, né? Não tire suas conclusões. Uma vez eu estava num culto assim improvável e eu ouvi uma ministração e foi até do pastor Paulo Lima, vou falar o nome dele porque ele é um querido do meu coração. E ele falou assim, amados, Davi quando foi matar Golias, ele pegou 5 pedras. Ele matou só Golias, mas ele pegou 5 pedras. Por que ele pegou 5 pedras? Porque haviam 5 gigantes entre os filisteus. Só Golias veio, mas existiam mais 4. Então, às vezes, você está lutando contra Golias, achando que o problema é o Golias, mas o problema são os outros gigantes que você não está enxergando. Aquilo me deu um start para poder falar, Senhor, qual é realmente o problema do meu marido? Porque até então eu falava, Senhor, ele precisa parar de beber. Ele tem que parar de beber, ele tem que parar de beber, ele tem que parar de beber. Era a minha oração para ele se libertar do vício da bebida. Mas o vício da bebida era um sintoma que ele tinha das dores que estavam lá dentro dele. Entendeu? Então a pessoa não se vicia porque ela é ruim. Ela não vai para um caminho torto porque ela é errada, porque ela é ruim. Tem alguma coisa que deu um gatilho nela e ela foi para lá. Ok, entendeu? Valéria. E eu achei legal, essa palavra foi assim determinante na minha vida. Para eu começar a olhar para outros horizontes, né? Senhor, peraí, então eu tô orando há tantos anos por Golias, então Golias. Tem outro gigante aí que tá prendendo a vida do meu marido. Ok, e aí esse marido nasceu depois dessas dores, né? Dores de maravilha. parto. E o que aconteceu, né? Quando ele falou assim, Valéria, chega, eu quero mudar, eu preciso mudar, senão eu vou morrer, não aguento mais a vida que eu tô levando. Isso depois dos 9 meses que Deus te deu um sonho de que ele estava na sua barriga, você gerando, né, esse novo homem. O que aconteceu? Essa conversa, como é que foi? O que aconteceu a partir daí? Então, ele falou que queria Jesus para a vida dele, não aguentava mais. Eu imagino que o turbilhão que ele devia estar dentro dele diante de tudo que ele me falou depois. E aí eu falei, não, a gente vai vencer junto. Eu estava fazendo um jejum que a igreja estava fazendo, a igreja toda. Eu sugeri para que ele entrasse nesse jejum, um jejum de 10 dias. Ele acabou fazendo 30, de tanto que ele queria. E aí ele orava o tempo todo, ele perdeu o emprego, então ele ficou em casa. Nós ficamos 6 meses em casa. O currículo do Paulo é excepcional, é excelente. Mas ele não conseguia emprego em lugar nenhum por conta de que o Senhor queria um tempo para tratá-lo. Tratar orgulho sem ele ter dinheiro nenhum, tratar soberba, tratar todas essas questões juntas. E aí ele começou o processo de ele ter necessidade de confessar as coisas que ele fazia errada que dizia respeito ao casamento. Então ele começou falando que ele usava droga, eu não sabia, porque ele é uma pessoa sanguínea, ativa e tal. Então eu achava que essa maneira dele ser mais agressivo nas palavras era do temperamento dele mesmo, mas na verdade é porque ele chegava alterado. E eu achava que também era bebida eu sabia, né? Não tem como não saber que a pessoa bebe. E aí, mas na verdade era droga que estava junto, né? Nesses dias, eu até falei para você, né, Glaucia, que nesses dias que ele chegava mais alterado, eu tinha que pegar as meninas e sair para fora, ir para algum lugar, para elas não ficarem em contato com ele em casa, porque ele era agressivo com palavras. Então a gente ia para um culto de jovens, ia para McDonald's, depois voltava na hora que eu imaginava que ele estava dormindo, para poupá-las, na verdade. E aí ele foi se quebrantando e confessou das drogas, aí confessou que a nossa vida sexual sempre foi muito deficiente, muito ruim, por conta de ele ser viciado em pornografia também, masturbação, então não sobrava nada para o casamento, porque ele se satisfazia da forma dele. E foi indo, foi confessando, foi falando, foi dizendo que, olha, bloqueia a TV de casa, que a TV de casa tem canal erótico e eu não sabia. Essas coisas assim, esses detalhes que acaba trazendo um sentimento de dor dentro da gente terrível. São detalhes, mas que quando a gente sente são terríveis.
E eu sempre com aquilo que Deus tinha me dado. Eu vou olhar para ele com os olhos de Deus. Eu aguentei meu casamento até hoje, então não é agora que meu marido está confessando por livre e espontânea vontade que eu vou terminar com tudo. Porque se ele está confessando é porque houve arrependimento de verdade. Então eu não vou perder a minha família para o diabo. Era a frase que eu Valéria, falava para mim. o que que você fazia com... Porque assim, ele não te contou tudo de uma vez, foi aos poucos, Não, né? não. Não passou despercebido, tem mulher que já falando assim, meu Deus, guerreira, né? Porque, imagina, você conviver com uma pessoa 9 anos, né? Enfim, você já tinha mais tempo de casamento, mas 9 anos a pessoa se drogando, viciada em cocaína, né? Sim, Algumas vezes indo para a igreja com você, colocando terno e gravata, pegando a é. Bíblia, né? E viciado em cocaína. Como que é você descobrir isso, né? E o que você fez com essa informação? O que você fez com essa dor, Valéria? Conta pra gente, porque tem mulheres aqui assistindo a gente, né, que se deparam em algum momento da vida com uma situação dessa e elas precisam saber o que fazer. Sim. Quando ele me falou da droga, que foi a primeira confissão que ele fez, eu já me senti traída ali, né? Porque eu falei, meu Deus, como é que pode ele conviver dentro de casa e eu não saber de uma informação dessa? Ao mesmo tempo me deu um misto de dor, de medo, porque eu falei, o que que isso prejudicou ele, o corpo físico dele? Outro sentimento que veio foi, será que ele vai conseguir se libertar desse vício? Porque a gente vê hoje, né, as pessoas lutando muito e muitas não conseguindo. Então foi um misto de sentimento, de traição, com muita dor, com muito medo. Mas quando eu via que eu ia me desequilibrar, eu pensava, não, o foco aqui não sou eu, o foco é ele. Eu tô no meu processo de cura, de libertação, de vida com Deus. Eu estou no caminho, ele está começando agora. Então, ele precisa mais de mim do que eu dele. Então, Glaucia, eu tive o tempo dele tratar as minhas dores. Depois eu passei por esse momento. De ele Aham. vir e falar, Valéria, agora eu vou tratar tudo que você guardou aí dentro. Mas naquele momento eu tive que guardar todas as minhas dores dentro de mim para poder ajudá-lo. Ser Entendeu? forte. Sim, sim, ser forte. E aí era um misto de dor, ele não saía de casa, porque ele orava e orava e jejuava o tempo todo. Eu que fazia as coisas fora, às vezes a gente precisava ir em algum lugar assim, eu nem queria que ele fosse, porque eu tinha um medinho dele buscar uma droga em algum lugar e tal, mas era uma preocupação minha, desnecessária até, porque Jesus curou ele de verdade, libertou ele disso de verdade. O Paulo nunca precisou de remédio, o Paulo nunca precisou de terapia nesse sentido, Glória a para Deus. isso, nunca. Deus curou ele de verdade. Quanto à pornografia e masturbação, quando ele me contou, aí a gente tinha os devidos cuidados, que era o bloqueio do canal, né? Era uma TV completa, então não tinha como tirar aquele canal, tinha como pôr senha e bloquear. Aí eu coloquei uma senha e nem lembrei mais dessa senha depois. Tínhamos o cuidado de ter nossa intimidade sexual muito frequentemente, né? Para o físico dele não gritar e nem nada. E, enfim, era esse tipo de ajuda. E o meu sentimento era aquilo, Glaucia. Eu não estava querendo dar ênfase para o que eu sentia, mesmo porque quando ele começou a me confessar tudo, o Senhor fez uma coisa comigo que foi assim uma outra prova de amor muito grande por mim. Ele falou assim: não seja vítima. Porque quando o marido chega e fala, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e eu adulterei o casamento inteiro, que foi a Ai, última coitada confissão de que ele mim. fez. Eu não merecia passar por isso. É demais pra mim, agora não Muito! dá. Ele não podia ter feito isso comigo, porque eu sempre lavei, Exatamente. passei, cozinhei. Eu sempre, Exatamente! né? Eu estava em casa cuidando das minhas filhas enquanto ele fazia isso. E ele chegava, tinha comidinha feita e roupa passada e ele fazia isso. Todas essas coisas. E eu falava assim, a dor era tão grande, e é tão grande, Glaucia, a dor é indescritível. É uma dor que remédio não tira, que médico não cura. É uma dor indescritível. Mas que precisa ser sentida, vivida, Sim, faz parte do processo, né? sim. E aí o Senhor, e eu falava assim para Deus, eu sou vítima sim, eu sou vítima sim, eu brigava com ele ainda. E ele falava assim, não, não se faça de vítima. E eu falo, até que teve uma hora que eu falei assim para Deus, ele vai fazer isso de novo. Ele não vai mudar. Ele vai fazer isso de novo e eu não vou querer viver uma vida dessa, Senhor. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Aí eu tive essa queda, sabe? Isso foi uma queda minha na fé. E aí o Senhor falou assim para mim, pede para eu mostrar o coração dele para você.
E eu relutante, muito relutante, porque eu tava dona da razão ali, eu tava me sentindo a santa, entendeu? E aí o Senhor falou, pede para eu te mostrar o coração dele. E aí eu pedi para Deus me mostrar o coração dele, nós morávamos numa chácara, e no dia seguinte eu acordei mais cedo, saí em silêncio procurando onde ele estava. Olha a cabeça, né? Eu vou pegar ele fazendo alguma coisa errada. Saí de fininho procurando onde ele estava. E aí eu vi ele deitado no chão. Pensa, Glaucia, como é um chão de um galinheiro. Nossa. E ele estava deitado no chão do galinheiro, batendo a mão assim e falando, Senhor, me leva porque eu não aguento ver minha mulher com essa dor. Olha o que eu causei na vida dela. Olha o que eu estou fazendo com as minhas filhas estão tudo quietas nos cantos, pensando o que está acontecendo na casa. E elas não sabem ainda, e como que eu vou contar para elas tudo isso? Me leva, eu não mereço a minha família, me leva, e batia no chão. Nossa. E ali, na hora eu lembrei, eu falei, o Senhor está me mostrando o coração dele. E aí me veio uma onda de compaixão tão grande, Glaucia. Eu falei, Senhor, o que esse homem já não passou? Porque se fosse qualquer outro homem, eu ia ter compaixão. Por que eu não tenho com o meu? Por que eu não posso ter compaixão com o meu marido? Eu teria de qualquer outra pessoa. E aí eu fui lá, levantei ele do chão e falei assim, a gente vai passar dessa, a gente vai superar isso. E a gente não vai perder nossa família para o diabo de jeito nenhum. E aí foi um processo mais leve, porque ele já tinha falado tudo, né? Eu fiquei, sim, um tempo, assim, eu fiquei 3 dias chorando com a confissão do adultério, fiquei 3 dias, porque como eu disse, a gente estava na chácara lá, sem contato com ninguém, eu não busquei ajuda, uma coisa que eu não aconselho ninguém fazer, busquem ajuda sim, eu ainda tinha um resquício ainda de passividade em mim, então eu aguentei legal, se uma pessoa não tem, ela não vai aguentar, então eu até costumo falar para o Paulo, às vezes ele fala de mim para algumas mulheres, e eu falo assim, meninas, eu não era santa. Eu tinha muita passividade em mim ainda. Por isso que eu aguentei. Então, tem gente que não tem passividade, não vai aguentar. Então, busquem ajuda, não faça isso sozinhos. E aí foi um processo mais leve, né? Depois desses 3 dias de muito choro. Eu tive, sim, umas pessoas que me acompanharam nesse período, porque teve um período que eu não aguentei, aí eu fui buscar ajuda, conhecia um pouco mais algumas pessoas na igreja. Então, assim, eu tinha a ajuda da Maria Rosa, que inclusive está aqui na live que eu estou vendo. Ela foi uma bênção na minha vida, demais. Ela acompanhou esse processo. E, assim, ela foi um exemplo para mim também, porque ela também tem uma vida muito linda, um testemunho muito lindo para contar. E aí foi assim, Glaucia. Mas, assim, ó, de tudo. 2 fatores primordiais na nossa vida. Jesus é incontestável. E empatia. Jesus deu um show de empatia aqui na Terra também, né? Diga-se de passagem. Nossa. Se não tiver empatia, a gente vai olhar só para nossa dor, vai julgar e condenar o marido, e a gente ainda vai ficar preso num cativeiro de vitimez, de vitimismo. E a gente não sai de lá. A gente não sai de lá. E aí a gente entra num quadro de autocomiseração, eu sou coitada, e isso Deus não queria para minha vida. Por isso que ele falou, não seja vítima, não se faça de vítima, não seja. Ele sabia que eu era uma vítima legal, mas ele não queria que eu me colocasse naquela posição, porque não ia agregar na minha vida. Eu acho interessante, assim, as escolhas que você precisou fazer, né, Valéria? Você, a todo tempo, você teve a oportunidade de abrir mão daquele casamento e desistir, dizer, Deus, eu não quero, mas você permaneceu. Você tinha também a opção de passar por tudo aquilo sozinha, no sentido de não buscar a Deus, não orar, e você não foi lá, jejuou, orou, mesmo ouvindo algumas posições de Deus, né, que você, ai Deus, é isso mesmo, é demais para mim, mas você não se intimidou, você permaneceu, continuou, e é o que fez a diferença, né? Houve a ação de Deus o tempo inteiro, é um milagre, né? O casamento é um milagre, mas a gente precisa entender aqui, mulheres, que existe aquilo que é a parte de Deus e existe aquilo que é a nossa parte. E a nossa parte precisa ser escolher fazer a vontade de Deus. Escolher amar, né? Escolher olhar para o outro segundo os olhos e a ótica de Deus. Se nós não fizermos isso, né, nós não vamos conseguir, né? Nós não vamos conseguir. A gente está agora com 11 minutos para terminar a nossa live. Eu preciso terminar antes desse tempo fechar para conseguir deixar salva. Muita gente aqui pedindo para deixar salva. Mas o testemunho da Valéria, a partir daí, desse dia que o Paulo, que ela gerou ele, né, 9 meses, que no dia seguinte ele fala, eu quero mudar, e ele começa a confessar tudo o que aconteceu.
Ali começou um processo de mudança, de metanoia, de fato. A conversão genuína do Paulo aconteceu a partir dali, né? Graças a E aí Deus. vem a transformação dia após dia. E a vida da Valéria é outra, né? E eu quero saber, rapidamente, Valéria, como é que está o Paulo hoje? Como é que vocês estão hoje? Quem é o Paulo dentro do casamento hoje? E eu tenho mais 2 perguntinhas para a gente encerrar nesse tempo. Tá. O Paulo é, de fato, uma pessoa de temperamento forte, né? Então, a gente não pode levar em consideração isso, né? A pessoa se converte e muda completamente, não. Ele tem a personalidade dele que ficou na essência aí. Então, ele tem uma personalidade muito forte. Isso ajudou ele a ser um homem hoje que não pensa 2 vezes para poder ir ajudar uma pessoa, principalmente no que diz respeito a casamento. Fez dele ser um homem que não pensa 2 vezes em colocar a família em primeiro lugar. É um homem que, vou falar para a mulherada ficar feliz aí, ter esperança, né? Vou falar os detalhes pequenininhos que vai fazer as mulheres ficarem felizes. É um homem que leva café na cama para mim quase que todos os dias, principalmente agora na quarentena. É um homem que procura ter uma vida cotidiana do lar para me agradar. E o que é legal é que não é uma coisa de escravidão. A gente não toca naquele assunto, porque o assunto foi curado. Hoje a gente ainda fala, até às vezes brincando, né? Com algumas pessoas sobre tudo o que aconteceu. É um homem que coloca as filhas dele assim, trata as filhas de uma maneira linda. Eu sou apaixonada pelo jeito que ele trata as meninas. Florzinha, dia de aniversário. Elas foram ficando mocinhas enquanto ele, nesse período dele, voltar para Jesus, se converter. Elas foram ficando mocinhas, ele trazia flor, chocolate, né? Essa coisa de agressividade, graças a Deus, não existe mais, não tem. O Paulo é uma pessoa que tem um coração gigante, gigante, e é apaixonado por Jesus. Então, ele não pensa 2 vezes. Hoje, por exemplo, eu tenho a live aqui, e ele está lá na igreja aconselhando uma pessoa que é de um casamento, né? O marido não veio, mas ele está lá junto com uma outra irmã aconselhando essa pessoa. E ele falou, Valéria, a gente tem que atender, a gente tem que atender, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer o que Deus fez na nossa vida, a gente tem que liberar, né, na vida das pessoas. Então, o Paulo é presbítero, o Paulo é um homem que ora, que jejua, que agora nesse período de quarentena, ele tem o cantinho de oração dele, essa sala da Cris aqui, o Glaucio, é encharcada de oração, porque ele fica aqui o tempo todo, fica lá em comunhão com a gente um pouco, vem pra cá, fica um pouco lá, vem pra cá. É um homem que conhece os limites dele, do temperamento dele, então ele sabe na hora que o negócio tá pegando, ele fala, eu preciso de orar, sai soltando fumaça pelas ventas, mas fala, eu preciso orar, porque ele tem noção de que ele precisa de Deus. Porque a gente se converte, a gente não fica perfeito, né? Sim, a gente tem que lutar contra o nosso temperamento, os defeitos do nosso temperamento. E ele faz isso, eu louvo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, no meu casamento. Eu louvo a Deus pela vida do Paulo, porque Amém. o Paulo me completa de um jeito assim, tremendo, tremendo. Eu louvo a Deus Glória pela a vida Deus. dele. Deus é lindo, né? E hoje a Valéria, a gente está aqui faltando 7 minutinhos, a Valéria hoje, como eu anunciei no começo aqui da nossa live, ela e o marido são conselheiros do Ministério Amo Família, trabalham com o pastor Josué Gonçalves, né? Assim como meu esposo e eu também. E eles fazem parte, eles são líderes do Ministério de Casais da Igreja Família Debaixo da Graça. Então, assim, precisaram, né, viver essa história toda, né, e Deus pegou tudo isso e transformou em bênção para que hoje eles estivessem em posição estratégica para ajudar outros casais, ajudar outras famílias. E aqui, Valéria, eu quero tomar a liberdade, nós não combinamos isso, para que se tem alguma mulher passando por uma situação parecida com isso, tenha se identificado de alguma forma, você pode procurar aí depois o contato da Valéria, manda um direct para ela, né? Aí pelo próprio Instagram, que ela é uma pessoa extremamente generosa, né? E essa é a missão da Valéria, né? Depois de toda essa guinada, é ajudar outras mulheres, ajudar outros casais, outras famílias. Valéria, obrigado pelo seu testemunho, pelo seu tempo. Meninas, eu vou deixar a live salva, né, aqui no meu canal. Agradeço a todas vocês. E semana que vem a gente está aqui de volta. Valéria, um beijo. Deus continue abundando, transbordando amor, né? E superabundando, né, da graça dele na sua casa, na sua vida. Amém. Viu, minha linda? Amém. Um beijo, Glaucio. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, meninas. Deus abençoe.
Tchau, minhas queridas. Tchau. Valéria, obrigada. Estou aqui tirando a Valéria para a gente permanecer aqui rapidamente. A gente tem mais 5 minutinhos. Quero falar para vocês, quero agradecer a cada uma de vocês por terem estado aqui. A gente fez essa série de lives essa semana, Salvei Meu Casamento. Recebi aqui mulheres assim com histórias incríveis de superação. Na quarta, na quinta e na sexta. E na semana que vem, novamente, nós temos mais uma série com o mesmo tema e 3 convidadas diferentes. Quero pedir para você permanecer, continuar. Vou postar uma fotinha aqui, né, do meu trabalho aqui com a Valéria, dessa live. Quero que você deixe lá o seu comentário, né, aquilo que impactou a sua vida, tá bom? E semana que vem eu espero cada uma de vocês. Um beijo no coração de cada uma. Um excelente final de semana. E aí, uma pergunta que não quer calar. O que você aprendeu com esse vídeo? Eu espero que realmente tenha edificado a sua vida e feito algum sentido para você. Aproveita, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Até a próxima!